Gente, presta muita atenção nessa experiência que eu quero compartilhar com vocês agora. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu ainda vivia com a minha mãe e os meus irmãos no interior da Bahia. E nesse tempo a gente vivia na área rural da nossa cidade, que era Iguaí. E era comum de muitas das vezes a nossa mãe pedir ou para mim ou para alguns dos meus irmãos irem na mata, né? Porque aonde a gente morava tinha no fundo dessa casa uma mata e muitas outras, né, ao redor da nossa terra. E era costume da gente ir recolher lenha, né, madeira, para que fosse usado para fazer comida, esquentar água para o banho, enfim, para uso doméstico. E muitas das vezes minha mãe me enviava para buscar lenha. Falava, filho, vai buscar um pouco de lenha porque tá acabando aqui em casa e a gente precisa para fazer comida. E era frequente, tanto de eu ir sozinho buscar lenha como com alguns dos meus irmãos. Mas em um dia específico, e eu quero que você preste atenção nisso que eu vou contar aqui agora, porque eu creio que Deus vai trazer um discernimento espiritual para a tua vida. Quem sabe você está vivendo uma situação parecida com essa que eu vou compartilhar aqui agora, e seja Deus trazendo uma solução para que você se liberte disso em nome de Jesus. E aí um certo dia eu fui sozinho, não fui com meus irmãos. Na verdade esse dia só estava só eu e minha mãe em casa. E aí ela precisou de lenha, como eu disse. E eu fui na mata. Comecei a procurar alguns gravetos, alguns pedaços de lenha que estava no chão da mata. E eu fui andando, gente. Andando, procurando lenha, porque a gente assim, quando a gente sai para procurar lenha, a gente vai encontrando, montando feixes, né? Acumulando em alguns lugares. Depois a gente volta para recolher e montar um feixe maior. Nesse dia específico eu fui só. Eu nunca me esqueci disso. E eu só vim lembrar dessa experiência que eu vivi porque eu passei por uma situação parecida essa semana, mas não comigo, mas com alguém que eu conheço. Inclusive, Deus libertou essa pessoa disso que eu vou compartilhar aqui. E aí eu tava na mata buscando a lenha. Eu fui encontrando alguns gravetos, algumas madeiras no chão. E aí, gente, quando eu me deparei, eu já não sabia exatamente onde eu estava. E olha que essa floresta, essa mata, já era de conhecimento nossa. Quantas vezes eu fui com a minha mãe, com meus irmãos, buscar lenha nesse local. Então não era um lugar novo, não era um lugar desconhecido. Era um lugar comum para nós. E eu lembro que muitas das vezes a nossa mãe sempre falava conosco, ó, quando vocês estiverem na mata e vocês se sentirem perdidos, deslocados, não conseguirem se encontrarem nesses lugares, vocês orem. Porque há muitos ditados aqui que quando isso acontece é porque existem espíritos que são na mata que fazem com que as pessoas que entrem nela se percam. E aí, gente, eu não me localizava. Eu não sabia onde eu estava. E aí eu parei e lembrei do que minha mãe tinha falado. E aí eu comecei a orar. Porque nesse tempo eu já tinha tido meu encontro com Deus. Eu já tinha começado a ler a palavra de Deus. Então eu já tinha um pouco mais de conhecimento do Senhor. E eu parei naquele momento e comecei a orar. Falei, Deus, eu não tô me localizando neste lugar. Eu não sei a saída, mas o Senhor sabe. Então me ajude a encontrar a saída. E eu fiz essa oração e continuei andando. Acho que não passou 1 minuto. Foi muito rápido. Eu já comecei a me identificar naquele lugar. Comecei a reconhecer algumas partes daquela mata. E aí eu encontrei a saída. Só que eu fui para casa com muito medo. Porque isso nunca tinha acontecido comigo. E aí eu já tinha recolhido os feixes de lenha que eu tinha encontrado. Montei um feixe maior e levei para minha mãe. E eu não compartilhei nada disso com ela. Porque eu tinha medo dela ficar com medo de me enviar novamente ou me perder outras vezes. Isso passou, gente. Eu tinha meus 13 para 14 anos. Só que essa semana eu vivi uma experiência muito forte. Porque eu estava fazendo uma oração com alguns amigos. E aí, durante a oração, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Jackson, enquanto você orava, eu estava totalmente perdida na oração. Na verdade, parecia que algo tinha tampado os meus ouvidos. E eu me encontrei totalmente perdida neste local. Parecia que eu estava em transe. E nada do que você disse, eu entendi. E aí, naquele momento, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ore por ela agora. Porque ela está sob domínio de demônios. Demônios que está trazendo transe na vida dela. Demônios que está fazendo com que ela se perca. Com que ela não ouça a palavra, não receba a oração. E aí eu questionei se isso acontecia frequentemente. Ela falou, não, foi neste momento agora, enquanto você orava, que eu percebi isso. E aí nós fomos orar por ela. Eu a ungi e comecei a orar. E, gente, quando a gente começou a orar, ela manifestou. Então, naquele momento, o Espírito Santo confirmou
que aquela influência, aquele transe que aquela moça encontrava era uma influência demoníaca. E aí, depois dessa experiência, o Senhor me fez lembrar da minha que eu tinha vivido. De eu ter me perdido em uma mata que já era de conhecimento frequente nosso. A gente já entrava naquela mata toda semana para pegar lenha. E aí o Senhor falou fortemente no meu coração. Ele disse assim: filho, quantas pessoas vivem em transe, perdidas, deslocadas, porque estão possuídas ou sob opressão demoníaca. E elas não sabem disso, ou não têm o discernimento para discernir que isso não é o cansaço, porque tem muita gente que fala: eu tô sem foco porque eu tô cansada fisicamente. Existem exemplos, casos disso. Eu não tô aqui generalizando, dizer que tudo agora é demônio. Mas tem muitas pessoas que estão sem rumo, sem foco, vivem em um constante transe, não têm atenção naquilo que está acontecendo à sua volta, naquilo que as pessoas estão tentando falar com elas, porque estão sob influência de demônios. Então, através do que o Senhor está falando aqui hoje, Ele está dizendo para você, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão me vendo agora, me assistindo, me ouvindo, que estão passando por essa situação. Quantos de vocês planejam o seu dia, montam as suas tarefas da semana, e às vezes chega no final do dia ou no final dessa semana, você olha para trás e fala assim: cara, eu não fiz praticamente nada do que eu tinha planejado. Eu me vi perdido. Quantas pessoas aí chegam no final do dia e falam assim: cara, o que eu fiz? O dia passou, a hora passou, e eu não fiz praticamente nada. Hoje eu falei que ia fazer isso, isso e isso, e eu não fiz nada. Tem gente que entra para fazer as suas necessidades no banheiro, pega o telefone e fica 2 horas no banheiro. Eu conheço gente assim. E para muitos isso é normal. Foi só uma distração. Não é. Isso é influência demoníaca, é o diabo cegando o entendimento, trazendo perda de foco, para que você perca tempo da tua vida. Tem gente que não consegue tirar meia hora, 20 minutos, 10 minutos para orar, porque começa a orar, daqui a pouco perdeu o foco e já está fazendo outra coisa e nem sequer orou. E existe uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, em sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz que o Deus deste mundo, ele cega o nosso entendimento. Ele cegou os vossos entendimentos. É isso que Paulo diz. E ele diz que o foco dessa cegueira é para que eles não recebessem a luz do evangelho, não recebessem a verdade. Porque recebendo a verdade, nós somos libertos. Então sim, pode ser que essa perca de foco, essa confusão que muitas vezes chega para você na sua mente, seja de fato algo que seja físico, uma doença, o cansaço. Mas eu estou dizendo para você que existem muitos casos que é influência demoníaca. É o diabo cegando o teu entendimento, é o diabo trazendo um transe na tua vida, para que você perca tempo, para que você não desfrute das coisas que Deus tem para tua vida, para que você até mesmo não cumpra com as suas funções no teu dia. E aí isso gera uma procrastinação. Você está sempre deixando para depois. Depois eu oro, depois eu leio a palavra, depois eu converso com Deus. Não, depois eu tiro um tempo para sair com os meus filhos, depois eu passeio com os meus cachorros, depois a gente faz algo. E aí fica nesse depois, e aí vira uma montanha-russa. O tempo passa, e quando você vê, você já perdeu tempo demais. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo você comece a orar e pedir ao Senhor para que todo transe espiritual, para que toda perca de foco que seja gerada por influência demoníaca, que o Senhor venha arrancar da tua vida, que o Senhor venha destruir, que o Senhor venha dissipar, que o Senhor venha te libertar disso. Porque naquele dia eu estava em um transe, e não era porque eu não conhecia o ambiente, foi porque eu estava sob influência maligna. Existem demônios que atuam em regiões assim, de mata, para que pessoas se percam e morram. Porque o foco do diabo é destruir, é matar o máximo possível de pessoas. Ele tem as suas infinitas armas, armadilhas, métodos para fazer isso. Hoje nós não vivemos mais em mata, não estou mais indo na mata. Mas a estratégia ainda é a mesma. É tirar o foco, é trazer transe, é trazer você para um lugar onde você se perca. Perca o tempo, perca a noção do tempo. E aí quando você vê, o dia se passou, a semana se findou e você não fez nada. Você não tirou nem sequer tempo para ter comunhão com Deus. E isso é o diabo roubando o teu tempo. É te trazendo para um lugar de transe, de perda de foco. Então ore ao Senhor, que através desse testemunho que eu vivi, porque eu só consegui encontrar o meu caminho de volta, eu só consegui encontrar a saída.
eu só consegui ser liberta desse transe que eu me encontrava quando eu orei ao Senhor. E hoje eu entendo que era uma batalha espiritual que estava acontecendo contra a minha vida. O diabo estava tentando ali me perder naquela mata, porque eu ia andar cada vez mais, e ele estava me levando para um lugar cada vez mais distante da casa dos meus pais. Hoje é diferente. Hoje o foco do diabo é te colocar num lugar de transe tão profundo para que você fique longe da casa do Pai, nosso Pai espiritual, para que você cada dia mais se encontre distante. E isso vai gerando uma frieza, uma perca de vontade de ter comunhão com Deus, de ler a palavra, de orar. E aí quando você vê, você já está morto espiritualmente. Então, em nome de Jesus, desperta. Ore ao Senhor. Se você está nesse lugar, se encontrar perdido, desfocado, em um transe, e já não ouve mais a voz do Senhor, onde você não percebe mais o que o Senhor está fazendo, aquilo que as pessoas estão fazendo à sua volta, peça para que o Senhor te liberte disso. Porque não é mais tempo de perder tempo com coisas bobas ou de perder tempo com aquilo que não faz sentido para a nossa vida espiritual. Amém? Então que através desse testemunho, que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor traga direcionamento para você, para que você entenda que nem tudo é cansaço, é estresse, mas pode ser o diabo te influenciando para que você perca tempo da tua vida e deixe de desfrutar daquilo que Deus tem para você.